Olá, Maleide Lima. É um prazer te receber Oi, aqui. A gente vai bater um papo hoje, né, sobre a educação de jovens e adultos, especialmente sobre a ludicidade na educação de jovens e adultos. Eu quero pedir primeiro que você se apresente antes da gente começar com a entrevista em si. boa noite, Elisa. Eu sou a Maleide, o nome é único, não tenho xará. Sou professora da educação de jovens e adultos há só 23 anos. Fui coordenadora também de programas de educação de jovens e adultos no terceiro setor por 15 anos. E a gente está aí, né, nessa militância. Eu digo sempre que ser professor de EJA não é só ser professor, é ser militante, porque a gente vive uma batalha a cada dia. Então, no que for possível, dentro do meu lugar de fala como professora, né, a gente está aqui disponível. Eu fiz um mestrado na área de EJA também, dentro de uma temática de tecnologias, e concluí o doutorado ano passado também com a temática da educação de jovens e adultos. Então, eu diria que é o meu fazer melhor. É onde eu consigo, digamos assim, ser mais efetiva como professora e me realizo muito na educação de jovens e adultos, embora atue também em outros segmentos de ensino. Mas vamos aí. Que bom. Com certeza teremos um encontro super produtivo. E assim, como, além de trabalhar com a educação de jovens e adultos, já com uma longa estrada, né, bastante experiência, já tem também alguns anos que você se debruça sobre a temática da ludicidade na educação. Então, a minha primeira questão para você, Ama, é qual é o conceito de ludicidade que você utiliza, né? O que é ludicidade para você enquanto pesquisadora, enquanto professora? Qual é o conceito que você usa na sua pesquisa e na sua prática? Assim, na minha pesquisa de doutorado, a ludicidade ela foi um tema transversal, mas em si mesmo o meu objetivo de tese versou sobre a cultura lúdica, né? Que é um campo mais de significações. É, a ludicidade, na minha concepção, e aí a gente tem teóricos que vale a pena todo mundo conhecer, entender um pouco do que eles trazem, né? A gente tem Conceição Lopes, o Cipriano Luquezzi, a Cristina Dávila e tantos outros. Mas, especificamente na EJA, a meu ver, a ludicidade ela se dá muito no campo das relações, né? Eu acho que em nenhum outro espaço a docência ela é tão relacional como na educação de jovens e adultos. Então, a minha concepção de ludicidade, eu acho que ela vai muito em encontro ao que o professor Lucchesi diz, né? Que, na verdade, é um estado de plenitude, é um estado de inteireza, que pode ser possibilitado por situações lúdicas ou de outras naturezas, porque, em síntese, a ludicidade é um estado de plenitude, e esse estado de plenitude, quem sente é o sujeito. Ele pode externar, a gente pode chegar a dizer, aquilo ali foi um alcance de ludicidade para os alunos, mas, de fato, né, mensurar ludicidade é muito difícil. É um termo polissêmico, é um termo complexo, eu diria, né? É um termo que ainda é, traz muitas discussões, suscita muitos questionamentos, mas a diferenciação básica que a gente precisava fazer é que nem todo lúdico, nem todo artefato, atividade ou proposição lúdica, ela vai resultar numa ludicidade, né? Tem situações que o professor pode fazer com a melhor das intenções e não ter esse alcance, porque é interno de cada um, né? Lucchesi diz isso, é da biografia do sujeito. Então, como eu vou estar essa plenitude, como eu vou, digamos assim, acatar aquilo que foi proposto, vai de encontro à natureza mesmo, às sensações que cada um tem, né? É sobretudo um estado interno, vejo dessa forma.
né, e que pode ser possibilitado em sala de aula, a gente pode ter essa intencionalidade, mas o alcance em si é algo que só diz respeito ao sujeito. É o que eu penso, né? E a gente tem N situações na EJA. Eu lembro bem de uma situação de uma das salas de aula que não foi minha sala. Vou tentar evitar falar da minha, porque senão, né, fica muito no pessoal, mas assim, por exemplo, uma turma que eu visitei para minha pesquisa, a professora é uma professora assim, extremamente envolvente, que possibilitava situações de, eu não diria de ludicidade, mas ela possibilitava situações lúdicas na sala com certa constância. E aí uma das atividades que ela propôs foi ouvir uma música e analisar, e debater, e cantarolar, e ressignificar, que é uma música muito conhecida chamada Raiz de Todo Bem, Paulo Fernandes, né, que canta. E assim, foi muito envolvente, né, as situações que ela proporcionou a partir dessa música. Mas eu lembro que 2 ou 3 alunas não participaram da atividade. Elas se recusaram, ficaram, a professora foi até elas para explicar que era uma atividade sobre diversidade cultural, sobre todas essas situações que a gente tem na Bahia, de vários ritmos, né? A própria análise de determinados termos que apareciam na palavra, né? Na letra da música, para que elas entendessem aquelas palavras, mas elas simplesmente ignoraram. Não, não vou fazer, professora, porque nessa música tem a palavra candomblé. Isso eu fiquei assim bem impactada, porque enquanto todos os alunos, todos não, vírgula, né? A maioria da sala estava envolvida, estava cantando, e pé de ladeira, e o que é pé de ladeira, e trazendo outros elementos da sua própria cultura para esse debate sobre a letra da música, essas alunas simplesmente ignoraram. Para ela, aquilo ali estava sendo uma afronta, né? Porque ia de encontro com a sua religião. Então, a gente pode dizer que houve ludicidade nessa aula, para uma parte, talvez, né? Para outras, não, foi até uma ofensa, né? Para elas. Então, assim, é muito tênue. O que é que pode vir a ser uma proposição lúdica que resulta em ludicidade e um alcance de estado de plenitude, como transpareceu para alguns alunos, né? E aí a gente tem Conceição Lopes, que defende que a ludicidade também está no campo das relações, né? Que ela também é uma comunicação, que o sujeito comunica aquilo que está sentindo. Então, a gente pode ter essa interpretação também, né, de uma atitude comunicacional, mas nem sempre. Então, Sim. eu acho que é muito o que Lucchesi diz, né? Diz respeito à biografia do sujeito, à sua natureza. É isso. Interessante, né? Porque a gente pode observar algumas situações em que talvez para nós, enquanto professoras, pareça que os alunos estão em estado de ludicidade, mas somente cada um deles vai poder dizer se eles estavam mesmo, né, É, nesse momento de plenitude, de envolvimento com aquela atividade proposta. é inteireza, é o estado de inteireza. Eu lembro de alguns alunos dizerem: meu divertimento maior é vir para essa sala de aula. Né? Meu prazer é estar nessa sala de aula, sem a professora promover nada, né? Sem nenhuma proposição. Mas é o estado de espírito dele que leva a isso, o estado de espírito e essa ludicidade que ele alcança nesse determinado local. Bom, e aí a gente caminha até naturalmente pelo papo para a segunda questão que eu trago. Por que práticas pedagógicas potencialmente lúdicas podem contribuir com a formação de jovens e adultos da EJA? Potencialmente, você já disse tudo. Né? Potencialmente.
ela tem um potencial, mas a gente tem nenhuma certeza de que isso possa ser alcançado, né? E eu acho que, na verdade, essa busca pela ludicidade, ela pode vir a se constituir em um princípio formativo, né? À medida em que a gente possibilita reflexão, o sentir, o pensar, porque vamos contextualizar quem são os educandos da EJA. Eu estou falando de ensino fundamental 1. São essencialmente classes que vão da alfabetização ao que seria, um tempo atrás, quarta série, né? Hoje no município a gente chama TAP 3, a etapa 3 de conclusão do ensino fundamental 1. A gente tem um público que tem poucas oportunidades de escuta, tem poucas oportunidades de externar sentimentos, de trocar ideias, de conversar, de ter essa espontaneidade. Então, se o professor, e se houver formação para que esse professor tenha isso como um processo no seu fazer, eu acho que essas práticas elas podem vir a se constituir em um referencial mesmo de situações que promovam ludicidade. Mas até então, o que a gente tem é isso, é um potencial que vai de acordo a cada docente, né? Está muito no que cada um pensa, no ser lúdico que há em cada docente. Porque se a gente não tem esse docente que promova esse tipo de situações, ela nunca vai acontecer. A gente nunca vai ter essa possibilidade de que práticas didáticas sejam mobilizadoras de sentir, de pensar, do rir, né? O rir é tão raro hoje. E eu lembro bem que o que me levou a escrever um projeto de doutorado foi um cochicho. Eu estava passando uma vez por um corredor, aquela coisa que a gente só passa apressada, né? Sala em escola. A gente está passando apressada, vai para um canto e outro e tal. Aí eu estou passando apressada por um corredor e aí tinha um grupo de alunas e alunos, acho que uns 4, mais ou menos, conversando. E aí eu vi um cochicho. E aí uma falou para a outra assim, essa é a única professora que ri. Essa é a única professora que ri na sala de aula. Eles falaram baixinhos, mas eu, mesmo com toda a agonia, eu consegui escutar isso. E fiquei muito, muito tempo com isso na cabeça, né? Por que eu estava chamando a atenção? Porque eu ria na sala. Né? O que isso era? O que é que causa espanto a ponto de virar cochicho de corredor entre alunos uma professora que dá risada? Então, isso ficou me martelando um bom tempo, e aí depois eu fui achar que isso valia a pena a gente pesquisar um pouco mais, né? Aí a temática da ludicidade ela foi se afunilando. Claro que um projeto de pesquisa não é de um único pensante, né? Tudo é comungado com a orientação. E aí, durante a orientação, a gente viu que tinha um viés da cultura lúdica, que era algo que também não estava sendo pesquisado em outras modalidades de ensino e muito menos na educação de jovens e adultos. E aí eu fui mais por esse viés. Mas, então, essa ludicidade, né, que esses alunos, de alguma forma, talvez busquem na sala de aula, precisa que tenha ressonância nesse professor que esteja aberto para isso, né? A gente precisa de mais professores que riem, né? Mais professores que escancarem os dentes e necessariamente não precisa ser tão pragmático as coisas. Eu acho assim que a vida desses nossos educandos, ela já é tão sofrida, ela já é tão, de alguma forma, pesada, né? Quem é o público da EJA? Na minha pesquisa eu trago esse recorte, mas tem uma série de estudos aí. São o quê? Desempregados, né? Diaristas, porteiros,
pessoal de reciclagem, as quarteirizações do mercado de trabalho. Essencialmente é isso. Então, são pessoas que têm um trabalho muito pesado mesmo, são situações de vida muito difíceis, trazem para a sala de aula também, de alguma forma, assim, uma sala de aula que, em algum momento da vida dele, não foi bom, né? A gente tem muitos relatos de educandos que ou não foram numa sala de aula por uma série de circunstâncias, ou quando foram, encontraram coisas assim extremamente ruins e pesadas, né? Eu lembro de um aluno que ele me disse que na, na infância ele morava no interior em que a sala de aula era na casa da professora. E aí ele e outros que moravam na redondeza iam para essa sala de aula na casa da professora. Só que aí, com qualquer brincadeira, qualquer coisa, que ela era extremamente rígida, e qualquer brincadeira, qualquer coisinha que um fazia com o outro, não podia rir na sala, né? Ela chamava o marido para o marido bater no aluno. Né? Isso parece uma coisa assim que a gente nem acredita que aconteça, mas aconteceu. Então, o que marca esse aluno traz de uma escola? E aí a gente tenta todo esse resgate, toda essa ressignificação de que aquilo passou, né? Marcou, vai ficar na história dele, mas que o momento é outro, que é diferente. Então, eu acho que a gente, essa pergunta que você faz, né, de as práticas pedagógicas, elas têm essa potencialidade de mobilizar a ludicidade, eu acho que tem, mas a gente precisa, sobretudo, ter professores que passem por um processo de se reverem, né, de se questionarem, de buscarem esse riso, que professor rir também está difícil, mas que possibilitem que a sala de aula da educação de jovens e adultos seja isso, né? Seja o encontro do riso, não seja só o conteúdo. Eu acho que é muito mais que isso. Eu acho que é as salas de EJA, ela é uma conquista diária. Eu digo sempre isso. Ser professor de EJA não é fácil, é extremamente desafiador, embora tenha uma marca assim, né? Que alguns, eu já ouvi isso e tem relatos de que pensam que é bom ser professor da EJA porque o trabalho seria mais fácil, porque a carga horária é um pouco menor, porque os alunos não dão trabalho, né? Uma série de estigmazinhos que vão criando. Eu vejo exatamente o contrário. Elaborar atividades, planejar para a EJA é muito difícil. Essa conquista diária de cada educando permanecer numa classe diante de tantos chamamentos que ele tem é muito difícil, porque ele chega exausto de um trabalho e aí ele tem uma televisão, ele tem um sofá, né? Ele tem uma cervejinha, ele tem um dominó, ele tem uma série de outros atrativos, a cama, né? O cansaço mesmo. Ele tem uma série de outros chamamentos, mas ele prefere ir para uma sala de aula. E por que ele preferiu ir para essa sala de aula? Né? Porque o educador da EJA tem isso. Qualquer hora ele pode dizer, não vou mais. Criança não faz isso, né? Nenhuma criança diz, hoje eu não vou mais para a escola. Mas o jovem, o adulto, o idoso, ele pode dizer, eu não vou mais, não. E aí? Né? Então, é uma conquista diária, é um desafio, e eu acho que tem muito aí, muito que a gente possa estar caminhando nesse percurso, né? De que a ludicidade, ela tenha alguma intencionalidade nesse processo, né? Que a gente pense, reflita de que é possível possibilitar a esse aluno estar numa sala de aula e também ter esses momentos mais de plenitude, de prazer, de bem-estar, né? Eu acho que isso é um desafio, tá? E tá posto. Essa pergunta sua dá uma boa tese, viu? Pois é. E pensando nessa ludicidade e nessas atividades potencialmente lúdicas, né? Como a gente está conversando aqui, a ludicidade ela é muito relativa, porque ela vai acontecer de formas diferentes em cada pessoa. Tem um ponto que me veio aqui quando você estava fazendo esse relato do comentário das alunas, dizendo que você era a única professora que ri na sala de aula. E aí eu fiquei pensando
Será que alguns professores acham que propor atividades lúdicas seriam caminhos de infantilização desses jovens, desses adultos, desses idosos, né? Então, como a gente pode promover a ludicidade, ou pelo menos planejar, né, para que ela apareça nas turmas de EJA, sem correr esse risco de cair para uma infantilização dos jovens, dos adultos, dos idosos, que poderia acabar afastando mais do que atraindo esses estudantes? Pois é, pois é, boa pergunta, para a qual eu não tenho resposta, né? Mas é muito inquietante, Elisa. Primeiro, a gente tem que levar em conta que a maioria dos professores que estão na EJA, eles também atuam no ensino fundamental 1, né? Então, no município, eu estou falando rede municipal. Então, a gente tem professores que durante o dia estão lá dando aula com criança de 6, 7 anos e à noite estão lá com alunos de 80, né? Eu tenho um aluno de 82 anos. Então, assim, é muito, muito desafiador. Acho que é um percurso aí que a gente precisaria ter muito investimento em formação docente, em uma política pública mais efetiva para a EJA. Esse risco de infantilização é constante, ele é constante, aí requer do docente mesmo ter esse norte para não se perder, porque a infantilização, às vezes, ela não está nem numa proposição didática, mas ela está até na linguagem. O caderninho, o deverzinho, né, o desenhinho, o falar mesmo, isso, de alguma forma, pode impactar o educando adulto, né? Essa postura mesmo. Então, esse vigiar-se é algo que eu acho que seria um princípio básico para a gente não estar caminhando para essa infantilização, a questão da linguagem. A outra, eu acho que é instrumentalização mesmo, é instrumentalizar esse professor de recursos, de possibilidades, para que ele realmente consiga ter uma atitude mais lúdica em salas de aula sem ter esse viés infantil. É muito complexa, mas assim, da minha experiência, né? O meu lugar de fala aqui é um lugar de fala de alguém que está no chão da escola, né? E do que eu vivencio. A gente, primeiro, tem um bom quadro de professores novos na rede municipal, tem um quadro docente muito competente, é um quadro docente que é estudioso, que é criterioso, que é assim muito, eu diria até rígido consigo mesmo, que procura que se fazer o melhor possível. E esse quadro, infelizmente, não é nem reconhecido. Ele não tem reconhecimento na rede pública, né? Assim, da gestão, da alta gestão, eu diria. Porque a gente volta e meia vê assim, chamarem alguém para fazer determinado conteúdo didático, elaborar um material didático, ou fazer uma apresentação de determinadas temáticas e trazem gente lá de não sei onde e não conhece quem é que tem na rede municipal que faz isso. Então, essa desvalorização do quadro funcional é muito sério. E a gente não tem formação de professores para a EJA há muito tempo, há muito tempo. Isso tanto ficou evidenciado na minha pesquisa. Na minha pesquisa, os relatos dizem não houve nos últimos 10 anos. Né, o que está posto lá, não houve nos últimos 10 anos investimento em formação de professores da EJA. Tem outros estudos que apontam, inclusive, mais tempo ainda sobre essa não formação de professores. E aí, que proposições lúdicas que podem vir a ter esse, né, potencial de despertar ludicidade no aluno a gente tem na EJA? Primeiro, conhecer o grupo, a gente tem que conhecer esse grupo, porque um jovem de 17 anos que está numa sala de aula com o celular o tempo todo ali conectado, né? Está o tempo todo com o celular ali do lado, o atrativo para ele, o que vai mobilizá-lo é uma coisa, enquanto que para o meu aluno de 82 anos é outro. Né? O que ele quer? O que para ele é esse despertar, que ele vai sentir prazer, que ele vai se entregar e vai ficar num afã de querer fazer?
Então, conhecer esse grupo é essencial. A gente, às vezes, faz uma seleção de uma atividade pensando, isso aqui é bacana, isso aqui e tal, mas será que esse grupo vai acolher? Quem é esse grupo mesmo? Né? O que, é que eu posso fazer para esses educandos? Eu lembro de uma atividade que uma colega uma vez propôs, né? Fazer uma aula ao ar livre com alguns movimentos não era de dança, não, mas era de alguma atividade física, tipo educação física, à noite, né? Para um grupo de educando. E aí ela botou uma música e levou todo mundo para a área, e aí começou vamos movimentar aqui, bota a perna para cá. E aí a gente só ouvia, eu não aguento, minha coluna não deixa, eu não posso não, professora, minha bursite. Então, assim, é muito complicado. Enquanto que outros estavam lá se jogando, fazendo com a maior desenvoltura. É, mas tem situações assim que eu acho que são, de alguma forma, mais coletivas e que proporcionam isso, né? A gente tem na EJA situações de realização, por exemplo, nas minhas turmas eu gosto e eles gostam. Primeiro a gente procura saber, né, o que cada um gosta para tentar ir tateando ali. Então, bingo, fazer bingo é uma coisa que eles amam, né? O jovem, o adulto, o bingo, aquele bingo, dois patinhos na lagoa, né? E vai lá, bota o feijãozinho para marcar. Aí os professores se juntam para comprar lembrancinhas, os presentinhos, e sai todo mundo feliz porque cada um ganhou uma coisinha. A gente sempre tenta fazer um quantitativo de brindes que ninguém saia de mão vazia, né? Para ter justamente esse prazer. Ninguém fique lamentando que não ganhou nada. E, ao mesmo tempo, tem uma intencionalidade aí, digamos assim, conteudista. Porque, por exemplo, né, quando você fala dois patinhos na lagoa, se ele não souber que é 22, já dá uma luz ali, ó. E a gente percebe muito isso, principalmente quando é classe de alfabetização, esse reconhecimento do numeral, né? Do numeral que está ali com o nome do numeral. A gente percebe nas situações de bingo quem é que está conseguindo fazer essa relação. Tanto que volta e meia alguém ganhou o bingo, mas passou batido, porque não fez essa associação. E eles mesmos, eu acho que assim, quando a gente reconhece o grupo, eles mesmos dão indicativo. Professor, eu não gosto disso. Mas isso aqui pode ser bacana. Então, assim, é ir sentindo o grupo e percebendo o que pode ser uma situação, uma proposição, né, lúdica e que resulte em ludicidade, se não para todos, mas pelo menos para um bom número. Eu acho que essa distinção, né, de que o que é lúdico e o que é ludicidade, acho que os professores precisam ter, e a gente realmente tentar fazer com que a sala de aula seja esse espaço. Né? Eu acho que nenhum outro espaço é mais para esses educandos, talvez seja um dos poucos espaços que é convivência, que é coletivo. Né? A sala de EJA, para muitos educandos, é o único espaço de convivência coletiva que eles têm. Então, se a gente consegue fazer dessa convivência coletiva algo prazeroso, algo divertido, algo que seja esse sentir, esse bem-estar, eu acho que já é um alcance muito grande, que não está previsto lá em nenhuma diretriz, né? Não está em nenhum documento, mas é o que garante a permanência desse educando na EJA, é o que garante um aprendizado, digamos assim, mais efetivo, porque se ele está bem disposto, se ele gosta de estar nessa sala de aula, ele já tem uma predisposição maior para aprender. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente pode estar pensando a esse respeito, né? E aí tem uma outra característica, eu não lembro nem quais são as perguntas que você vai me fazer, viu? Mas eu já vou adiantar uma coisa. E pode me cortando, viu, Elisa? Que eu sou tagarela. Mas, assim, na minha pesquisa, isso ficou muito latente, que é a EJA enquanto grupo social. Tem a ver com essa pergunta anterior que você fez. É um grupo social, eles se veem ali como seres que se reconhecem nas histórias de vida, na empatia,
né? Na troca, nas afinidades, nas amizades que se criam. Eu já fui madrinha de casamento de 2 alunos. Se conheceram numa sala de aula, é. Então, assim, é um grupo social. E esse grupo social, ele pode ser promotor de diversas ações que resultem, né, na ludicidade. E uma das minhas constatações, eu já imaginava um pouco, mas assim, na pesquisa ficou bem latente, é que quando a gente fala de educação de jovens e adultos, a gente está esquecendo de um princípio básico lá nos primórdios de Paulo Freire, que eram os círculos de cultura, né? A gente lembra de Paulo Freire muito no questão do tudo bem, né? A leitura de mundo precede a leitura de palavra, né? Nos grupos, no ouvir o aluno, no dar voz ao sujeito, nas famílias silábicas, mas a gente esquece de que essa coletividade, né? Esses momentos de escuta, quem é esse grupo, o que aflige esse grupo, o que eles querem, né? Que demandas trazem, que eram algo muito presente nos círculos de cultura e que não se evidencia hoje. Atualmente, a gente não vê esses princípios de Paulo Freire em nenhum contexto da EJA. A gente não vê. Né? E eu diria até que muitos professores não lembram disso. Né? O quanto os círculos de cultura eram promotores, não vamos dizer de ludicidade, mas eram promotores desse ressignificar, desse repensar, desse trocar informação, desse acolher, né? Desse reconhecer o outro. Então, isso eu acho que está se perdendo muito. E talvez seja o momento mesmo de resgatar esse legado, né? Esse legado de Paulo Freire, de que o coletivo se une por suas semelhanças, por suas diversidades também, mas em prol de algo. E esse é um caminho que eu acho que a gente precisa resgatar um pouquinho. Então, se na EJA a gente consegue ter momentos que nos remetem ao círculo de cultura, eu acho que potencialmente eles podem vir a se constituir em situações lúdicas e em promoções de ludicidade. Estou tateando, mas é o que me parece. Muito interessante, porque eu também sou encantada com essa temática da ludicidade na educação, você sabe disso, e me move muito essa busca de compreensão de aspectos da ludicidade e da promoção da ludicidade em jovens, em adultos, em idosos, porque quando a gente fala da ludicidade para as crianças, principalmente as crianças pequenas, não existe muito questionamento do quão essa ludicidade é importante, do quanto ela deve ser trabalhada, ela deve ser promovida, né, ela deve ser incentivada. Mas quando a gente vai falando já dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, parece que a sociedade, né, o senso comum, tem uma visão de que esses grupos não têm mais ludicidade, não precisam mais de ludicidade. E se a gente reflete, vamos encontrar várias situações e várias produções culturais, né, humanas, que vão justamente na direção de promoção da ludicidade de jovens, né, adultos, idosos, como seriam as linguagens artísticas, por exemplo, né? Adultos, jovens gostam de assistir filme, ou seriado, ou novela, gostam de, não sei, de assistir um show de música, né? Gostam até de produzir, de pintar, de desenhar, de cantar, de tocar. Então, a arte, por exemplo, seria um caminho. E teve um momento que você falou das tecnologias também, né? Que as tecnologias digitais, da informação, da comunicação, cada dia mais latentes e presentes em nossas vidas. Então, como no seu mestrado você trabalhou mais focada com as tecnologias, aí eu queria te trazer essa questão, né? O uso das tecnologias, da informação e da comunicação podem ser um caminho para a promoção da ludicidade e de uma aprendizagem mais efetiva, mais significativa, depender do conceito que você prefere usar? Pois é, né? Aí aquele aluno que fica com o celular o tempo todo ali, mal olha para a professora,
Imagine o que seria para ele a professora dar uma atividade em que ele tivesse que é, usar um Inkscape para fazer um desenho, uma gravura, né, uma tatuagem. E o que para esse educando compreender, um não alfabético, compreender que a ordem do ABC que ele aprendeu, né, naquela sequência A, B, C, não vale nada. Não vale nada diante de um teclado. Não vale nada quando ele está num caixa eletrônico. Não vale nada quando ele tem que digitar senha, essas coisas. Então, é um repensar mesmo. Eu acho que é um repensar de toda essa narrativa que a gente construiu aí do processo de alfabetização. Mas, assim, lembrando muito Milton Santos, né? Não dá para falar de tecnologia sem falar de Milton Santos, porque muito antes de todo esse boom de tecnologias, ele já apontava que isso seria mais um fator de exclusão, né? Que isso só iria, de alguma forma, ressaltar essas desigualdades sociais, porque o não acesso de uma camada grande da população resultaria num processo de sofrimento mesmo para esse cidadão. E a gente vê isso, percebe muito, porque a, o know-how, a criação das tecnologias, ela vem pensada e concebida de uma classe dominante, é uma classe capitalista, elite, né, que homogeneiza quem está naquele topo e esquece quem não está. Então, isso me parece muito cruel mesmo, essa lógica de criação dessas tecnologias, que não leva em conta quem não está incluído, né? E aí resulta numa série de segmentações mesmo que a gente percebe no dia a dia da sociedade. Voltando um pouquinho lá para a minha pesquisa de mestrado, que já faz um bom tempo, foi em 2008, e que foi, se o doutorado surgiu de um cochicho, o mestrado surgiu mesmo de uma constatação, de uma aflição, né? De ver os alunos entrarem numa sala de aula. Nessa época eu era coordenadora de salas de aula em canteiros de obra. Durante um bom tempo em Salvador existiu isso, salas de aula que eram implantadas pelos empresários em parcerias com o terceiro setor para alfabetizar seus trabalhadores, né, dentro de um canteiro de obras. As escolas funcionavam no refeitório, em que as empresas cediam uma hora a menos de trabalho e os trabalhadores ficavam uma hora a mais do seu tempo ali. Quando a gente perguntava o que você deseja, o que você quer nessa sala de aula, quase que o unânime era usar meu cartão, professor, eu quero usar meu cartão do banco, eu quero sacar meu dinheiro, eu não quero depender de ninguém para tirar meu dinheiro. E a ânsia deles era essa, né? Mais do que aprender o nome, mais do que outras coisas, era ter o domínio tecnológico daquilo que lhe era essencial. O fruto do seu suor, o fruto do seu trabalho, no final do mês, não estava acessível para ele. Então, isso veio de um sofrimento mesmo que a gente identificava nesses grupos de trabalhadores da construção civil. Né? Minha amostra foi na construção civil, porque, inclusive, a construção civil, pelo menos nesse período, era o ramo de trabalho que mais pegava pessoas com escolaridade mínima, né? Ou até não alfabetizados. Ele absorvia muita mão de obra, porque o saber fazer é o que era essencial, né? E aí, a partir de determinados processos que a própria empresa ia implantando nos seus canteiros de obras, ela sentiu a necessidade de que esses trabalhadores estivessem alfabetizados. Então, as normas de segurança requeria que eles soubessem ler placas, né, que eles participassem de treinamentos, né, o cumprimento de algumas normas da ISO também requeria isso. Então, assim, para esses trabalhadores da construção civil, isso era um fator de exclusão muito forte. Né? E aí, como é que eles estavam lidando com isso? As mesmas estratégias que eles também acabam desenvolvendo para outras situações do dia a dia. Então, assim, eu vou sacar meu dinheiro atrás de um colega, porque o colega já sabe. Aí eu vou aprendendo de alguma forma assim,
todos os comandos que o colega faz, aí depois ele tenta fazer. Ou então pega o cartão e vai sacar o dinheiro numa casa lotérica. Por que na casa lotérica? Lá ele só precisa digitar a senha, né? Ele não vai ver tela nenhuma, não vai pedir nenhuma informação, só a senha, que é o número e ele digita e pronto. Então, as estratégias que eles vão desenvolvendo. E quando a gente perguntava o que era inclusão digital para eles, aí eles traziam um elemento que é tão fundamental, mas que passa tão despercebido, que era isso aqui, a digital. Então, eles achavam que tudo que for inclusão digital deveria vir a partir do dígito, né? Da marca do dedo, porque cada um é único. Então, se for por isso aqui, nada vai ser igual. Então, tudo deveria ser feito a partir da digital deles e não de nenhum recurso tecnológico que venha a ser desenvolvido. Então, assim, eu acho que há uma potencialidade, a mesma pergunta que você me fez lá, né? A potência das práticas pedagógicas lúdicas. Eu acho que tem uma potencialidade imensa aí, imensa, Elisa, que muito tempo atrás eu vi algo parecido num livro de Pierre Levy. Ele chamava de ideografia dinâmica, que era basicamente uma transposição, né, do que se pensava e daquilo que haveria em determinados comandos. Não lembro bem de como se definia isso, não, mas era algo semelhante ao que esses próprios alunos viam como a digital deles. Então, é assim, é repensar mesmo. A tecnologia, ela pode vir a alfabetizar digitalmente um aluno sem ele estar alfabético analógico? Eu acho que sim. Eu acho que as coisas uma não exclui a outra, acho que podem caminhar junto. Eu acho que essa lógica de que primeiro você tem que ter o domínio da escrita, né, daquela coisa que está, mas o universo que ele visualiza no dia a dia é um universo que tá digitalizado. Então, eu acho que tem mecanismos aí que falta investimento para que esse aluno que fica o tempo todo com o celular grudadinho lá e que de alguma forma ele já sabe ler, já sabe escrever, mas ele quer fazer muito mais, eu acho que a gente pode estar possibilitando 1000 recursos a esse educando, da mesma forma que alguém que ainda está aprendendo o nome, ele pode vir aprender esse nome, por que não na tela de um computador, por que não usando algum outro aplicativo, e que depois ele perceba que o que ele fez digitalmente, ele também pode fazer numa folha de papel, né, analógico. Então, eu acho que tem um universo enorme que a gente precisa, primeiro, ter formação de professores para isso, precisa ter políticas públicas para isso, porque até hoje a gente não teve política pública de tecnologias voltadas para não alfabetizados. Isso ainda não existe, né? Foi criada uma série de dispositivos de acessibilidade, que, claro, que é extremamente necessário, mas, assim, não ter também conhecimento desse aporte tecnológico que existe é negar acesso também a esses educandos, né? Então, à medida que a gente tem uma construção tecnológica em que você só consegue fazer um saque de dinheiro num caixa eletrônico se ler os comandos que estão ali, a gente, de alguma forma, está limitando, né? Está barrando aquela pessoa. Então, eu acho que é uma política pública que precisa ser conduzida, precisa ser pensada, e mecanismos existem, né? Eu acho que o que falta realmente é a intencionalidade de que isso vire uma política pública. É muito interessante isso de ainda não haver, né, planos nem políticas públicas já implementadas para que a gente pense esse uso das tecnologias digitais nas salas de aula de EJA, né? A minha próxima pergunta ia justamente nessa direção, eu acho que você já tocou bastante nesse assunto, que seria como pensar a alfabetização de jovens e adultos em um mundo cada dia mais tomado por essas tecnologias, né? E aí eu acho muito interessante quando você fala que a gente não precisa se manter presos à lógica de que primeiro a gente vai para o A, B, C, D, para as sílabas, para as palavras, para as frases, para depois chegar
nas tecnologias digitais, sendo que essas pessoas já estão inseridas no mundo digital de alguma forma, com limitações, porque esses próprios sistemas e plataformas e tecnologias não têm esse olhar da acessibilidade, né? Mas se você quiser colocar mais alguma coisa nesse sentido, né, do processo da alfabetização nesse mundo cada dia mais digital, eu gostaria de ouvi-la. Pois eu lembro de algumas experiências que tentaram fazer uma empresa, acho que teve uma empresa que implantou em um dos canteiros de obra que eles chamavam de caminhão digital, e que a sala de aula era dentro de um caminhão e tinha uns notebooks lá para os alunos, e que era um processo mesmo de que eles se apropriassem desses mecanismos para leitura, para escrita. E ao que eu lembro, assim, eu não acompanhei de perto, foi um trabalho de uma outra colega, mas me parece que foi extremamente efetivo, viu? Que deu muito resultado. Foi bastante interessante. Então, assim, por exemplo, se a gente ensina para um aluno o que é um código de barra, todo mundo passa em supermercado, compra alguma coisa que tem código de barra. Mas se a gente diz para ele que cada tracinho daquilo ali diz qual é o produto, de onde ele veio, qual é a data de validade, qual é o preço, onde ele foi vendido, todas as informações que estão ali num código de barras, isso é acesso à informação, né? Isso é acesso à informação, que eu acho que é o que precisaria mesmo a gente estar fazendo em sala de aula, porque tem as questões hoje, eles usam celular, mas usam celular de forma, né, digamos assim, muito precária, porque não tem conhecimento da potencialidade que existe no aparelho celular, mas a gente tem muitas alternativas de informá-lo melhor. Por exemplo, questões de segurança, né, onde é que ele não pode clicar se aparecer determinadas mensagens, a questão de clonagem, recebimento de ligações do presídio. A gente ouve cada relato lá, professora, me pediram para transferir não sei o quê, não sei o quê. Outros contam piada, né? Ah, me ligaram pedindo dinheiro porque estava com não sei quem. Eu disse, pode matar ele. Pode matar, que eu não me importo. Né? Então, são situações assim muito necessárias da gente estar tendo como contexto de sala de aula. Então, assim, eu acho que a gente informá-lo do que existe de mecanismos, para que esses mecanismos estão aí. E, e essa lógica mesmo, né, de que, de alguma forma, elas foram pensadas para uma sociedade extremamente informada, mas que essa informação precisa também chegar a eles, né? Eu acho que é uma função da escola, eu acho que é uma função da escola informar. E programas de, não vamos dizer inclusão digital, porque essa palavra já está até meio descabida, né? Mas de aproximação, né? Dessa aproximação com essas tecnologias, eu acho que começa pela mobilização mesmo de uma política pública que preveja isso, que isso seja uma política pública, que não quer dizer que numa sala de aula o professor só precisa ensinar com a lousa. Aí a gente precisaria ter professores que tivessem no mínimo um notebook para estar levando para uma sala de aula, ou que as escolas tivessem esse aparato, não tem, especificamente na EJA não tem, a gente não tem acesso a laboratório, quando a escola tem algum laboratório, né? A gente não tem acesso a isso. Então, mas eu sei de professores, eu já tentei algumas coisas assim, de levar um notebook e mostrar, ó, isso aqui é assim, se a gente clicar em tal coisa, pode aparecer isso. Eu acesso a internet dessa forma, né? Mostrar mesmo a tela de um computador, o que tem ali, que essa tela de computador tem coisas similares ao que ele vê num caixa de supermercado, tem coisa similar ao que ele vê num caixa do 24 horas. Então, essa aproximação que pode resultar num processo de alfabetização, eu acho que é muito interessante, é necessária, se faz urgente, mas ainda não está concebida. Não conheço
algo assim de larga escala, ou pelo menos um projeto de determinada escola, em que todos os alunos vão aprender a usar ou entender os mecanismos de um computador, de um notebook, porque o notebook para eles não é algo tão estranho, né? Porque ou em algum trabalho ele vê, ou o filho tem, né? Felizmente, muito adulto que está na EJA hoje, os filhos estão na universidade. A gente tem essa alavanca social aí que foi possibilitada nos últimos anos, né? Muito forte. Então, eu tenho alunos porteiros em que os filhos estão fazendo engenharia, né? Ou que já cursaram outros cursos, felizmente, e que eles se orgulham muito disso, porque as oportunidades que não tiveram, os filhos estão tendo. Então, um computador para eles hoje não é nada, não é um bicho de sete cabeças como era alguns anos atrás. E informá-lo mesmo, né? Informá-lo de que um código de barra nem sempre vai ser 100% certo, porque a gente tem problemas de erro no supermercado, principalmente, né? Sempre para mais, sempre para mais, né? Uma leiturinha lá que não condiz com o preço que ele viu na prateleira ou que está na etiqueta do produto. Então, essas informações aí, eu acho que são cruciais mesmo para a gente estar inserindo esse sujeito com cada vez mais propriedade nesse mundo que é tão digital, né? E eu não vejo nenhuma barreira em que a gente utilize as tecnologias para alfabetização básica mesmo, da lectoescrita, tanto quanto para desenvolvimento de algo mais específico para um jovem, por exemplo, né, que ele conheça determinados aplicativos que estão disponíveis hoje, que pode virar uma oportunidade de trabalho para ele. Ele conhece um monte de joguinhos, mas será que ele conhece uma arte gráfica que ele pode estar desenvolvendo, né? Um monte de outros aplicativos que existem aí, que podem ser desenvolvedores de mil possibilidades de trabalho? Talvez não. Então, eu acho que oportunizar esse aprendizado sobre os dispositivos e mecanismos tecnológicos que estão aí é crucial, é importante, é urgente. Mas onde é que isso está acontecendo? Me pergunte que eu não sei. Sua fala me fez lembrar muito, inclusive, o próprio Paulo Freire, né? Se a gente pensa que eles já estão inseridos numa realidade em que essas tecnologias fazem parte do cotidiano, não faz sentido a gente excluir isso da escola, né? Não faz sentido a gente propor um processo pedagógico, um processo de ensino-aprendizagem que não considera o quanto essas tecnologias já fazem parte da vida dessas pessoas, né? Olha o quanto motivador é utilizar um computador, um celular, para pessoas que querem muito se alfabetizar para conseguirem ter autonomia sobre o seu próprio dinheiro, sobre os seus recursos, né? Porque é essa possibilidade de eu quero ir no caixa eletrônico com meu cartão, sacar meu dinheiro sem depender de ninguém, é uma necessidade real, prática, né, de autonomia para a vida cotidiana dessas pessoas. Então, isso seria um motivador em tanto, né, de estar trabalhando com tecnologias digitais no contexto de EJA. Eu tive uma professora, nessa época eu era coordenadora dessa professora, em que ela pegou caixas de papelão e ela fez uma caixa com caixas de papelão, ela fez um caixa eletrônico. Foi fantástico, fantástico. Ela fez lá o terminalzinho e aí o papel, né? As logomarcas do banco e aí o primeiro comando. E aí orientando, transformou a sala de aula mesmo numa fila de 24 horas. E aí ela ia tirando os papéis. Senha. Aí como é que ele imaginava que era a senha? Quando ficava piscando o quadradinho no meio, coisas assim, né? Aí, assim, ela alfabetizou digitalmente esses alunos, né? Vamos falar entre aspas, mas assim, ela teve essa intencionalidade de alfabetizá-los digitalmente usando um recurso, né, analógico, um recurso de sucata.
simples, E foi né? fantástico, fantástico. E aí depois, Alice, foi muito interessante. Foi muito interessante porque aí depois ela combinou com eles uma aula prática no campo, para testar se eles realmente tinham aprendido. E aí pronto, ah, professor, mas vou ficar com vergonha, ah, mas aí não sei o quê, ah, mas se a gente for ficar fazendo e errando, vão pensar que a gente é ladrão, e não sei o quê. Eu sei que ela conseguiu levar esse grupo de alunos num dia de sábado, que não era final de mês, não era início de mês, era um sábado de meio de mês que não teria movimento, para um determinado local que não era movimentado. Onde foi? Eu não lembro, que não era tão longe assim do local que eles transitavam, né? Não era perto do trabalho, porque era um dia de sábado. Mas era um ponto comum, né? Que todo mundo passava, que era fácil e tal. Mas especificamente nesse local, o caixa não era tão movimentado. E ela foi antes nesse local e conversou com a pessoa, né? Não sei se era num açougue, era em algum lugar, um ponto comercial que ficava. Ela foi antes, conversou com o gerente do local e disse: olha, eu estou precisando, vim aqui com um grupo de alunos, eles vão fazer isso, isso, isso. Por favor, é possível? E o cara concordou, não, totalmente e tal, não sei o quê. E aí disse até o melhor horário para ir naquele dia e tal. E ela foi com esse grupo de alunos fazer a prova. Fazer a prova para saber se o que eles viram na caixa de papelão eles estavam conseguindo fazer de verdade num caixa 24 horas. Gente, foi. Elisa, aí sim a gente pode ter uma noção de que a ludicidade aconteceu. Eu não tenho fotos disso, acho que eu tenho, talvez ainda tenha foto desse momento, deles lá em frente a um caixa eletrônico. Foi de uma felicidade. Você não tem noção do brilho, no brilho, assim, né? O brilho nos olhos desse aluno, dizia, eu consegui, eu tirei meu dinheiro, eu tirei meu dinheiro. E aí dizia, fulano nunca mais agora vai pegar meu cartão. Fulano nunca mais vai pegar meu cartão. Agora eu sei quanto é que eu tenho, né? Porque, assim, era sempre o saque total, né? Mas aí eles viram que conseguia ver saldo, podiam conseguir fazer tirar um extrato, fazer uma transferência, uma série de outras coisas. Então, assim, é possível, mas ficou na boa vontade dessa professora, né? Ficou na boa vontade dessa professora ter toda essa criatividade, todo esse trabalho para se dispor a proporcionar essa possível ludicidade para esses alunos. Quantos não tiveram essa oportunidade, né? Então, assim, eu me deparo muito ainda hoje em sala de aula. Ah, professora, o que é que eu faço para usar meu cartão? Meu cartão fica com fulana, e não sei o quê, não sei o que fulana faz. Aí a gente até tenta, mas eu não tive a criatividade de fazer um caixa com os papelões como essa professora fez, né? Os desenhos, eu faço mais desenho no quadro, e aí a gente vai orientando algumas coisas assim. Então, esse ouvir o grupo, né? Ouvir o grupo, quais são as demandas do grupo, é crucial. A EJA não existe sem você conhecer, de fato, quem são esses seus educandos, né? Porque a proporção dessas significações é o que faz com que eles se mantenham constantes em sala de aula. Eu estou indo para a sala de aula porque eu me sinto bem, porque eu gosto e porque isso me traz reverberações na minha vida cotidiana. É isso, né? Aluno da EJA quer essencialmente isso. Aí a gente vai fazendo uma pergunta e vai lembrando, né? Eu faço um ir e vir. Que, na verdade, a ludicidade na EJA, onde a gente mais percebe que isso, de alguma forma, aconteceu, é no rir com o outro. Né? As situações de riso entre eles, a pilheira, a brincadeira, né? A gozação, a provocação, a balbúrdia que se instala em algumas salas de aula, isso é de uma riqueza, né? É de uma fantasia, né? Essa mobilização, esse riso que durante o dia possivelmente não foi proporcionado e que à noite ele extravasa. É fantástico, fantástico. Posso contar um caso? Pode. Eu só ia comentar que é bonito, além de tudo, né? É fantástico, é contagiante esse riso e é belo. Como é belo ver um momento desse em sala de aula. É,
um caso, né, que aconteceu, foi muito, muito interessante, porque acabou a aula nesse dia. Eu tinha um aluno que ele sempre faltava dia de quinta-feira. E dia de quinta-feira, ele me dizia que era por conta da igreja, era o dia de culto da igreja dele. A gente respeita, tudo bem. Ah, professor, dia de quinta eu não posso vir. É o culto. Outras vezes era alguma coisa de trabalho, mas dia de quinta ele não ia normalmente na escola. E aí, um belo dia, a gente está lá e tal, não sei o quê, não sei o quê, e chega a esposa desse aluno. Porque aconteceu uma emergência em casa, ela não estava conseguindo falar com o celular dele, né, de jeito nenhum, estava dando fora, e ela foi parar na escola à noite para procurar fulano. E cadê fulano? E cadê fulano? Pronto, não, ele não está, ele não veio hoje e tal, não sei o quê. Ele não veio hoje, professor, mas ele saiu de casa dizendo que vinha para a escola. Ele disse que vinha para a escola. Aconteceu alguma coisa, ele não veio e tal. Nem diz, eu nem contei. Eu não ia entregar ninguém, né? Que nas quintas-feiras ele não ia. Naquela quinta-feira ele não estava. Aí os alunos todos só faziam isso, né? Todo mundo doido para entregar o cara. Doido para entregar, que dia de quinta ele não ia. Mas, aí ela saiu e tal. Foi, rapaz, no outro dia, quando esse homem chegou na sala de aula, basta lhe dizer que ninguém mais sabia o nome dele. Ele passou a se chamar Senhor Quinta-feira. Senhor Quinta-feira. E aí, pronto. E aí, o que foi? Você fez, e você pegou seu caderno e disse que veio para a escola e não veio. E onde é que você estava? E não sei o quê. E você pulou a cerca. E, pá, 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 pá. E esse cara, ele só ria. Né? Ele não dizia o que. Aqueles machismos, né? Era o dia que ele aprontava. Né? Era o dia que ele aprontava, ele deixou isso claro. E aí pronto, e os colegas foram em cima, e quem é? E agora? Você apanhou, mostre as marcas aí que você apanhou em casa. E ele, não apanhei não, eu conversei com ela. Uma coisa assim, né? Então, a pilhéria, né? Essa palavrinha tão bonitinha, essa pilhéria com o outro, é o que promove situações. A professora, em momento nenhum, né, no caso, não fez, não contou uma piada na sala, não fez uma brincadeira, não, né, não mobilizou o grupo para nada. Aconteceu, né? Aconteceu. E esse rir com o outro, para mim, é o que faz com que essa ludicidade seja potencializada na sala de aula, né? Esses momentos, esses oportunos. Porque poderia simplesmente dizer, gente, acabou, vamos falar mais do seu quinta-feira, não, deixa para lá, não sei o quê. Mas não, a coisa tomou proporção e vamos lá. Né? Todas as hipóteses possíveis, porque que quinta-feira não faltava aula de quinta-feira, que não era mais para a igreja, isso já ficou se esclarecido. Então, assim, esses risos assim que acontecem muito que espontaneamente, né, condiz com o que a gente pensa que pode ser ludicidade, né? Que é esse estado interno, né? Essa predisposição, esse abrir-se, né? Esse estado, né, de prazer que é possibilitado em determinados momentos. É muito interessante, né? Sim. Então, eu diria que a ludicidade na EJA, ela não se dá necessariamente, pode acontecer por algum artefato, por alguma atividade, por algum elemento lúdico, mas a essência nas classes de EJA é o convívio, né? É a coletividade, é esse estar com o outro, é, essa confluência mesmo de seres humanos que estão ali. Isso é o que traz essa riqueza e essa potencialidade da ludicidade acontecer. Ama, desde que você contou a história da professora que fez o caixa eletrônico de papelão, eu estou aqui com essa pergunta engatada, porque assim, eu achei tão genial, né? Assim, de uma criatividade e de uma sensibilidade de perceber algo que era tão fundamental, tão importante para eles. E aí me veio, como é que está a formação de professores para trabalhar com EJA? No começo você comentou que a gente tem um problema
tem pouco investimento nessa formação, né? E essa formação para compreender o papel da ludicidade, a importância da ludicidade. Você vê que a gente tem algum avanço nesse sentido ou não? Percebe alguma mudança? Como é que você avalia esse momento nos últimos anos? Assim, estamos caminhando em alguma direção ou você não vê muito movimento no sentido desse entendimento do papel da ludicidade na educação de jovens e adultos? Eu vou procurar as fotos dessa professora, viu? Dessa situação, tanto do caixa de papelão, quanto do dia que ela foi num caixa de verdade com esses alunos. Eu acho que tem em algum registro meu por aí. Eu vou procurar. Eu vou procurar e vou te enviar. Essa questão da formação para o lúdico, eu acho que diz o que eu já havia te comentado antes. Não está tendo formação para professores. Não tem para formação de professores da rede municipal, falando rede municipal. Não teve nos últimos anos. Né? Na minha pesquisa apareceu 10 anos. Tem outros que já apontam mais tempo atrás. Especificamente sobre o lúdico no contexto da EJA, nos meus 23 anos, eu nunca participei de nenhuma formação nesse sentido. Nunca participei. Né? O que a gente pode ter resultante de um professor que, digamos assim, pode ter maior predisposição para fazer isso são professores da educação infantil, que, né, tem as formações do PENAIC, né, umas outras formações que aconteciam, e volta e meia pode acontecer, e que ele faça alguma transposição para a EJA, né? Mas, assim, especificamente, quanto ao lúdico, no contexto da educação de jovens e adultos, não tenho conhecimento de que isso esteja sendo feito ou que foi feito nos últimos, pelo menos, 10 anos, né? Vou me arriscar 10 anos de que isso tenha sido feito em algum momento. Então, se a gente não tem professores que, de alguma forma, se estruturem para isso, desenvolvam, que, de alguma forma, se sintam questionados a promover situações como essa, dificilmente ele vai, na demanda do dia a dia, na correria que é um professor, parar para pensar, né? Para dizer, não, espera aí, eu não preciso ser tão pragmática, né? Eu acho que meus alunos merecem um pouco mais de descontração, eu acho que eu posso estar trazendo situações mais ricas, mais mobilizadoras, deixá-lo sentir mais do que só executar determinadas tarefas. Eu acho isso muito difícil que tenha acontecido, viu? Não tenho conhecimento de que isso tenha acontecido, não. E se não acontece, a gente fica no bem ou mal fazer desses educandos que estão na EJA. Felizmente, a gente tem mais bem fazer, né? Eu volto a dizer, a gente tem um quadro de professores da rede municipal muito competente. Eu fico muito feliz porque muitos professores que hoje são meus colegas na rede municipal foram estagiários meus na época que eu era coordenadora de programas de educação de jovens e adultos, né? Porque a gente recebia muitos estagiários da UFBA, da UNEB, e esses estagiários posteriormente passaram em concurso e hoje são meus colegas, professores, alguns diretores, vice-diretores. Então, uma das coisas que eu mais estou sentindo falta nessa pandemia é das assembleias de professores. Né? Aquele estádio não, aquele ginásio dos bancários lotados, que as assembleias normalmente são ali, naquele calor infernal, mas era quando a gente se revia. Então, quando a gente se encontrava, e tal, e não sei o quê, conta a casa, tá. Coincidentemente, hoje eu tenho na mesma escola uma professora que foi minha estagiária, e ela volta e meia lembra isso, né? Se eu fizer alguma coisa errada, é porque eu aprendi com você, não sei o quê. Então, assim, e a gente colega na mesma escola, isso é muito bacana, isso é muito legal, né? E felizmente ela não está trabalhando com EJA, né? Está só na educação infantil, e aí eu fico lembrando o quanto
ela tem perfil de EJA, né, o quanto ela poderia estar na EJA, mas aí, por uma série de outras questões, ela não está. Mas é muito bacana. Então, assim, a gente está, né, na essência de cada um, no buscar de cada um. Então, felizmente, a gente tem muitos professores que fazem investimento pessoal na sua formação, buscam, né, buscam mesmo, e no que tange a gestão, né, a gestão da rede, eu não vejo isso acontecer, não. Não vejo, não. Fica muito mesmo no perfil de cada professor que está na educação de jovens e adultos, né? Então, a gente tem Isso professores que são extremamente fechados, que não estão nem abertos a essas possibilidades, né? E outros não, estão aí desbravando caminhos mesmo. Isso revela, inclusive, a importância do seu trabalho, né? Das suas pesquisas, né? E desse envolvimento com a educação de jovens e adultos e com a ludicidade no campo da educação. Amaleide, eu queria te agradecer demais. A gente está caminhando aqui para o final, né, da nossa revista. Foi um prazer, aprendi muito contigo e, nossa, quantas histórias interessantíssimas, professores super criativos. Muito bom saber que, mesmo com as adversidades, né, da falta de uma formação que o Estado deveria promover, né, no caso, a esfera municipal, que é a rede onde você atua, mas ainda assim a gente tem profissionais dedicados, estudiosos, conscientes de seu papel, de sua função social e que estão aí, né, no dia a dia fazendo esse trabalho. Então, eu queria deixar o espaço para você fazer suas considerações finais, o que mais você queira acrescentar sobre o tema, e só tenho a te agradecer pela generosidade de estar aqui comigo. Não, eu tenho um convite a te fazer. Assim que a gente voltar à normalidade, que eu espero que a gente volte, que você visite uma das nossas classes de EJA, viu? Porque não tem como descrever o que é uma classe de educação de jovens e adultos. Não tem como descrever o que é essa convivência, o que é esse calor, o que é essa afetividade que move a EJA. A afetividade entre educandos, a afetividade entre docente e educandos, é um vínculo que se estabelece muito forte, né? Muito forte mesmo, e que a gente não percebe isso em nenhum outro segmento, nenhuma outra modalidade de ensino. Então, a riqueza que está na EJA, eu acho que é uma riqueza, assim, que requer muitas pesquisas. Infelizmente, a gente não tem tanta pesquisa na EJA, ela fica meio que, ainda como é, né, no sistema educacional, como um apêndicezinho, né, algo que está ali à parte, e não tem prioridade em nenhuma pauta de política pública. Infelizmente, a EJA continua tendo esse legado histórico, né? E aí eu lembro muito de uma música de Lazo Matumbi. Se você conseguir autorização dele para incluir nessa edição, vai ficar fantástico, chamada 14 de Maio. Né? Quando se fala de EJA, eu lembro da música de Lazo Matumbi, 14 de maio. No dia 14 de maio eu saí por aí. Né? E aí a gente vai para uma sala de aula e enxerga quem são esses sujeitos que são reverberações do 14 de maio. Tem uma foto que eu te mandei, né, daquela senhora que chega depois de um dia exaustivo de trabalho e que senta numa cadeira de criança para estudar. Então, assim, eu acho que tem muito que a gente ainda se debruçar sobre a EJA, muito que pesquisar, muito que propor, né? Muito que fazer proposições. Eu acho que pesquisas não são só para a gente ir constatar, não. Eu acho que tem que ir constatar e apontar. Olha, reveja isso aqui, sinaliza isso. Eu acho que voltar a analisar, a enxergar os princípios freirianos lá atrás, de círculo de cultura, quando hoje a gente percebe que os alunos que estão na EJA estão muito pelo social, a EJA hoje é grupo social, eles vão pela sociabilidade que encontram nesses espaços, e isso não está sendo previsto em nenhuma política pública, isso não está sendo visto nem na gestão das escolas, muitas vezes não é percebido até pelos próprios professores, né? O quanto esse estar socialmente nessa sala é muito mais do que estar como estudante nessa sala. Então, acho que a gente precisa
botar luz mesmo em algumas questões que estão por aí. E que venham mais estudos, que venham mais pesquisas, que venham mais estudantes como Elisa. Eu estou Ai, que aqui. mensagem Então, a gente se maravilhosa. E vê numa agora, classe de EJA. o A convite gente se vê aceito, numa classe de EJA. convite aceito, sem dúvida nenhuma. Felicíssima de poder conhecer seu trabalho ainda mais de perto, né, de conhecer seus estudantes. E vou ficar aqui reverberando essas mensagens ao som, né, da música de Lazo, que é sensacional. Não sei se eu vou conseguir autorização para colocar a música aqui como parte, né, do vídeo, mas se não, também fica aí a sugestão para quem está assistindo a gente que dê uma buscada aí na internet para escutar, porque o trabalho de Lazo é maravilhoso e essa música merece ser ouvida de coração e de mente aberta, porque a mensagem é excepcional. Muito obrigada, Ama, muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Um abraço. Outro. Tchau. Tchau, tchau. Olá, eu sou o professor Eric Machado, sou professor de Ciências da Rede Pública e eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com um segmento que eu gosto muito de trabalhar, que é a Educação de Jovens e Adultos, a EJA, a famosa EJA. Trabalho com a EJA desde, se eu não me engano, 2014 e trabalho até hoje, todos os anos tenho trabalhado com esse público. E eu quero destacar alguns pontos aqui. O primeiro, em relação às especificidades. Quais são as especificidades do trabalho com a EJA? E eu encontro duas que se destacam muito para mim assim. Uma é a própria idade, a idade dos alunos. Os estudantes que estão na EJA, eles estão numa idade que, digamos, não é a idade chamada idade certa, não é a idade pensada pelas políticas públicas para aquela etapa de escolarização. Então isso já faz toda a diferença, já é a maior diferença, porque toda abordagem precisa ser pensada para um adulto e não para um adolescente ou para uma criança. Os diálogos são diferentes dos diálogos encontrados com adolescentes ou com crianças. A visão de mundo costuma ser diferente também. Então tudo isso que faz parte do nosso contato durante as aulas precisa ser pensado no trabalho com a EJA. É importante que se pense. A outra especificidade é também em relação à idade. Pelo fato daquele estudante, uma coisa que eu percebo, né, que pelo fato daquele estudante saber que não está na chamada idade certa, essa coisa da idade certa é muito forte para eles, então isso também causa uma reação na aula, durante as aulas, que também precisa ser tratada com muito cuidado, né? Porque o fato de ele não estar na chamada idade certa não o torna na idade errada, né? Não existe a idade errada, embora essa forma de enxergar seja muito presente. A gente precisa tomar cuidado para que o estudante da EJA não se sinta na idade errada. Isso é muito importante. Então, as duas especificidades a gente não encontra com o trabalho com o estudante, com o adolescente, e encontra no trato com a EJA. Por isso eu destaco como duas especificidades muito importantes. Quando o aluno, outra questão é o envolvimento do aluno, né? Quando ele se relaciona com a aula de maneira mais profunda. Aí acontecem duas coisas. Quando o estudante da EJA se relaciona com a aula de maneira muito profunda, participando ativamente, não só ele aprende mais, com certeza ele aprende mais, porque o aprendizado com a EJA ela é muito mais efetiva quando se trabalha, porque uma aula
excessivamente expositiva, unicamente expositiva, não que não possa ter, não possa haver, mas sendo unicamente expositiva, acaba não motivando o estudante da EJA para aprender, não motiva nenhum segmento, mas especialmente a EJA, porque se a gente pensar que provavelmente aqueles estudantes, quando não estão ali na sala, estão cuidando do trabalho deles, da renda, ou estão cuidando da casa, ou as duas coisas, né? Trabalham, mas também cuidam da casa, cuidam da família e ainda conciliam isso com o estudo. Então uma aula expositiva é monótona, ela não permite que aquela mente possa florescer, né? Não permite que aquela mente possa estar conectada o tempo inteiro, fica difícil. Então uma aula da EJA, ela precisa ter alguma dinâmica que o envolva, que o faça participar, trabalhar. Fora que esse estudante da EJA, por ele ser um adulto, né, como falei aqui, que está estudando uma determinada etapa de escolarização, que não é a chamada idade certa, então esse estudante, a gente imagina que ele está fora da escola por muito tempo. E isso precisa ser pensado, precisa ser considerado. É natural que a gente perca o traquejo, perca a etiqueta da sala de aula por estar muito tempo longe. Né? Um estudante que não sai da escola, que não interrompe seus estudos, ele entende a linguagem da escola a vida inteira. Mas um estudante que por algum motivo interrompeu esse contato, ele precisa de algo a mais para que ele se sinta participante daquele lugar talvez já não faça mais sentido para ele, para ela. Então a gente precisa ter uma atividade que o acolha, uma atividade que o inclua, e esse sentimento precisa fazer parte. Então a primeira coisa que eu falei foi essa: quando se tem uma participação profunda do estudante com as atividades, com a aprendizagem, ele aprende mais. E outra coisa importante, quando se tem essa participação do estudante da EJA de maneira mais profunda, a gente também pode perceber se ele aprendeu. Não só ele aprende mais, como nos favorece a interpretação se ele aprendeu, a nossa avaliação. Depende muito disso. Muitas vezes o estudante da EJA, por ter ficado muito tempo fora da escola, em alguns casos, muito tempo mesmo, ele, embora aprenda, embora consiga fazer relações do que está aprendendo com a sua vida fora da escola, faça boas conexões, talvez ele tenha dificuldade de colocar isso para um papel. Então, as atividades em que eles se envolvem nos fornecem informações muito importantes, muito valiosas para a gente saber se ele aprendeu, para a gente ver que ele aprendeu, além de ele, de fato, aprender mais. E uma outra questão importante para a gente pensar com a EJA é se as aulas com a EJA podem ser lúdicas. Claro que podem, todas as aulas de todos os segmentos devem ser lúdicas. A gente pensando em ludicidade, na sua etimologia do latim, jogo ou exercício, não precisa necessariamente ser ludicidade como algo engraçado, algo fora da escola, né? Como se fosse assim, vamos dar uma pausa. Não necessariamente assim, mas a ludicidade enquanto parte da atividade, a ludicidade enquanto algo que o atraia para um olhar diferenciado para aquele conteúdo e não o olhar maçante de palavras num papel ou palavras num quadro, né? Para além de palavras do quadro, mas situações concretas em que ele possa montar, que ele possa construir, como por exemplo fazer um bolo, ou fazer uma comida, ou fazer alguma estrutura de artesanato, alguma estrutura com as mãos. Então é muito importante essa ludicidade nesse sentido. Isso facilita bastante. Então as aulas com a EJA podem ser lúdicas, sim. Uma outra questão importante para a gente pensar é se eu coloco a ludicidade nas minhas aulas, né? Um outro ponto que eu coloquei aqui, é claro que sim. Eu sempre busco a ludicidade. Claro que ludicidade não é algo fácil assim, não sai da cartola. E aí eu destaco para uma coisa muito importante, que não sei se isso tem sido pensado pela Secretaria de Educação do Brasil,
que é a questão da formação do professor, especificamente para a EJA. Não tenho visto. Isso é muito importante, porque o professor que vai trabalhar com a EJA, ele não pode vir de qualquer lugar, ele não pode ser jogado na EJA, não pode aparecer na EJA só para cumprir carga horária. É importante que o professor da EJA tenha formação específica para isso, justamente por todas essas questões que eu estou colocando aqui, né? É preciso que essa ludicidade ela faça parte do currículo, não simplesmente uma atividade tirada da cartola, da manga, assim, na hora da aula. Então, quando a ludicidade ela é pensada no planejamento, no currículo, né, então ela é muito mais efetiva. E eu tento sim fazer, mas eu sinto muita falta de formação para trabalhar com a EJA. Infelizmente, os professores da EJA, ou felizmente, né, pelo interesse, tem buscado melhorar o seu trabalho com a EJA de maneira autônoma, né? Por conta própria. O que eu mais gosto de trabalhar com a EJA é falar da vida, porque eu sempre gostei, falando de uma maneira mais simples, né? Mais coloquial, sempre gostei de conversar com velhos. Conversar com velhos é muito enriquecedor. É uma conversa mais lenta, então te ensina a pensar mais devagar, a frear um pouquinho dessa vida corrida. É uma conversa que puxa muita história, porque o mundo, para aquela pessoa, aquele estudante da EJA, o mundo em que ele estava na minha posição, por exemplo, na minha idade, era um pouco diferente do que a gente vê hoje, ou muito diferente em alguns aspectos. E aquele estudante da EJA, quando puxa essas memórias, quando ele fala da vida, e são sujeitos com muita experiência, talvez algumas experiências daquelas justifiquem até a sua ausência da escola, são sujeitos que interromperam sua escola não por falta de interesse, talvez, mas alguns por uma pressão da vida. Então são sujeitos com muita vida, com muita vivência, e eu acho que é o grande coração da EJA é o estudante da EJA, com sua experiência, com sua vivência. E isso tem que ser trazido para a escola, trazido para o currículo, essa oportunidade de trocar ideias, trocar de verdade. E até pensando no currículo como justamente a sua origem etimológica, caminho, né? Curriculum, do latim curriculum, caminho, o caminho que a gente traça ali com os estudantes precisa respeitar os caminhos de vida que os estudantes também podem trazer para dentro da sala de aula da EJA. E sem trabalhar com a EJA, sem aproveitar essa vivência desses estudantes, essa riqueza da vida que eles têm para oferecer, é não trabalhar com a EJA. Se você não considerar isso, você não trabalhou com a EJA. Você estava com a mente em outra modalidade que não a EJA, embora seu corpo estivesse na sala da EJA. Então é isso. É muito gostoso trabalhar com a EJA, eu aprendo muito mais do que ensino. E a gente, infelizmente, por uma carência de formação, que é o que eu identifico, posso estar enganado, mas eu identifico uma carência de formação de professores para a EJA, eu acabo sendo muito formado pelos meus próprios estudantes. Então agradeço muito a eles sempre pela oportunidade. Eles trazem muita inteligência, muita vivência, muito importante, porque a gente vê que a escola tem um papel fundamental na vida de uma pessoa, mas as suas experiências, mesmo aquelas fora da escola, também são muito enriquecedoras. É possível, não é? Eles aprendem, inclusive, chegaram até essa idade da vida, a idade que estão, no caso dos idosos principalmente, com a falta dessa escolarização. No entanto, não quer dizer que não desenvolveram habilidades, não desenvolveram competências, não desenvolveram inteligência. E essa é a grande questão que a gente pode trocar numa aula da EJA, tá bom? Então é isso. Grande abraço.